Bom final de tarde, audiência do JTT Oeste, né? Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Territorialidades Contestadas. Hoje vamos conversar um pouco sobre as questões que antecedem, não é, a formação territorial atual da região do Oeste, do Extremo Oeste, do Meio Oeste, do Planalto Norte e Planalto Sul catarinense, que envolve a Guerra do Contestado, dentro de perspectivas geopolíticas, sobretudo os temas mais antigos, né, ligados às relações históricas entre Espanha e Portugal, depois Brasil e Argentina, até chegarmos à questão de São Paulo com Santa Catarina e, por fim, Paraná e Santa Catarina. Então, os problemas históricos que envolvem a questão geopolítica do contestado, eles se remontam a 1680, quando da fundação da colônia do Sacramento, ainda no regime, não é, colonial, onde as terras do sul do Brasil eram disputadas entre Portugal e Espanha. E havia uma presença portuguesa no Rio da Prata, desde esse período até 1777, quando nós temos a reocupação, a invasão espanhola, né, no sul do Brasil, sobretudo a partir de Nossa Senhora do Desterro, a capital catarinense. Então, nós temos um período, um recorte temporal muito grande, né, para pensarmos as contestações sobre as territorialidades que envolvem o contestado. E é fundamental para a gente pensar que, em agosto de 1738, quando o governo português instala, né, cria e instala a capitania de Santa Catarina, é que se iniciam, né, digamos, os problemas geopolíticos mais contundentes relacionados às questões dos territórios, né, que viriam a formar essa região. Ou seja, a criação da capitania, ela envolve a ilha de Santa Catarina, num primeiro momento, e toda a terra firme do interior. Então, nesse momento histórico, até 1760, portanto, de 1738 a 1760, a capitania do Rio Grande de São Pedro, que hoje é Rio Grande do Sul, pertencia a Santa Catarina, que vai só se libertar em 1760. São quase 20 anos, né, que o Rio Grande do Sul pertencerá à administração de Santa Catarina, mas não entra, evidentemente, na questão do contestado, era apenas uma questão geopolítica do território português. O mapa que vocês estão observando, ele mostra o território da capitania de Santa Catarina, de 1738, né, e ele vai contrapondo uma série de momentos históricos que envolvem, além da colônia de Sacramento, também a questão que se estenderá por décadas, depois herdada entre o Império Brasileiro e a República Argentina. Então, se tu puderes voltar o mapa, eu agradeço, Cláudia. Obrigado. Nesse mapa a gente consegue perceber, né, com o título, a extensão da capitania de Santa Catarina, indo até o extremo oeste, na realidade até as fronteiras com a Argentina. Num momento histórico, vamos pensar que esse território ele é marcado por relações portuguesas e espanholas. Com a independência dos dois países, com a crise do sistema colonial, né, que leva à independência da Argentina, antes do Brasil, e depois do próprio Brasil, a Argentina reivindica esses territórios. Ela contesta, evidentemente, esses territórios, sobretudo, que hoje abraçam o sudoeste do Paraná e o oeste, e parte do oeste do extremo oeste de Santa Catarina. E isso se estenderá por muito tempo, até quase o final do século XIX. Certo? Então, o território contestado, como a gente pode observar nesse mapa, ele se constitui com uma área muito grande, né? Pegando todo o sudoeste do Paraná, ou seja, da bacia do Rio Iguaçu até a bacia do Rio Uruguai. O oeste, extremo oeste catarinense, o meio oeste catarinense, praticamente todo o Planalto Norte e uma parte do Planalto Sul de Santa Catarina. Essas seriam as terras contestadas. Então, quando nós falamos das territorialidades contestadas, né? Ou das contestações que envolvem toda a formação desse interior de Santa Catarina, estamos falando dessa grande área vista no mapa anterior. E, em 1749, é criada a Ouvidoria de Santa Catarina. Na realidade, o Império Português cria várias ouvidorias, não é? Dentro do sistema das capitanias hereditárias, avançando delas e criando governanças pelo território colonial. E quando criada a ouvidoria, agora mais contundente do que a capitania, o governo imperial português estabelece que o território se limitava ao sul, não é, pela barra austral do Rio São Francisco, pelo Cubatão do mesmo rio, que ficaria mais ou menos na região nordeste catarinense hoje, na divisa do Paraná com Santa Catarina,
E esse Cubatão que se mete no Rio Negro, já no Planalto Norte de Santa Catarina, e que se estende por todo o grande rio Coritiba. Esse grande rio Coritiba, né, nada mais é do que o rio Iguaçu, certo? Que ainda hoje é um rio importante na própria formação paranaense. Então, desde 1749, numa questão, né, que envolve a própria formação do território catarinense, que vai ampliar as discussões entre Paraná e Santa Catarina, antes do Paraná e Santa Catarina, de São Paulo e Santa Catarina, nós temos esses limites históricos que a justiça, tanto portuguesa como depois a justiça brasileira, né, já do Brasil como nação independente, vão considerar como os limites estabelecidos historicamente para a fixação daquilo que seria o território da capitania, depois da ouvidoria e depois da província e estado de Santa Catarina, que nós vamos ver, provavelmente na semana que vem, o desenrolar disso numa perspectiva territorial jurídica interna, né? Por conta da criação desses limites de 1749, né, pela Barra Austral do São Francisco, pelo Cubatão, pelo Negro e pelo Coritiba, que não é outro senão o Iguaçu, São Paulo invade o território de Santa Catarina e funda, em 1767, a vila de Nossa Senhora dos Prazeres das Lajes, que hoje é o município de Lajes, o município maior e mais importante do Planalto catarinense, que herda, né, evidentemente, a própria história da formação do Estado e das questões geopolíticas territoriais. E inicia-se, então, desde 1767, com a fundação de Lajes, né, uma briga judicial entre Santa Catarina e São Paulo, pela posse dos campos dessa região planaltina. Estamos falando de um período de domínio e de importância do tropeirismo, então esses campos naturais eram fundamentais para a criação de gado, tanto no Rio Grande do Sul, como em Santa Catarina, na sua extensão, indo para a região oeste, né, que carregavam, evidentemente, as tropas até a Feira de Sorocaba e dali para as Minas Gerais, para o Rio de Janeiro e para outros mercados consumidores brasileiros. Santa Catarina recorre à justiça, né, portuguesa, e é muito lento o processo, até porque nós não tínhamos as tecnologias de hoje, e apenas em 1820, desde 1767, é que a justiça portuguesa determina, né, a incorporação de Lajes ao território de Santa Catarina, que não pertencia ao Paraná. Ou seja, então definia que todos os campos do oeste, não é, estariam subordinados ao território e à administração do Estado catarinense, ou seja, o território lagiano catarinense. E pouco depois, já no pós-Brasil independente, nós temos a criação da freguesia de Nossa Senhora dos curitibanos, que apenas em 1869 viria a se tornar município, não é, dentro da região contestada, e que nós vamos discutir um pouquinho mais nos nossos próximos encontros. O mapa que vocês estão observando na tela, ele é um resumo, né, da condição geopolítica territorial do contestado no conjunto da América do Sul, do Brasil, e no sul do Brasil, numa relação entre Paraná e Santa Catarina. A parte que está separada, né, mais abaixo, ela mostra, em vermelho bem forte, o território onde se desenrolou a Guerra Civil do Contestado, enquanto que esse território vasto se estende até a fronteira com a Argentina, incluindo o sudoeste, o oeste e o extremo oeste catarinense. Então, toda essa porção territorial que aparece nesse mapa, atualizado para os dias atuais, ele mostra que todos os municípios que compõem essa porção territorial, eles são municípios da região, ou daquilo que nós poderíamos chamar, né, do território contestado, formando várias territorialidades contestadas. Na realidade, o contestado se amplia quando nós pegamos essas questões históricas, né, herdadas desde 1680, perpassando por Paraná e Santa Catarina, depois Argentina e Brasil, que eu quero discutir um pouquinho, né, trazer um pouquinho para vocês na semana que vem, e por fim, né, vamos ainda trabalhar as relações um pouco mais complexas entre o Paraná e Santa Catarina, a partir da criação já tardia da província do Paraná em 1853. Mas isso fica para a semana que vem, né? Eu acho que hoje a gente já conseguiu ter uma ideia da extensão dessas territorialidades geopolíticas, né, no interior de toda Santa Catarina, praticamente toda a Serra acima, assim como parte do Paraná ainda hoje, que poderíamos e deveríamos chamar de terras
do ex ou do antigo contestado. Então, quem está em São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, Campos Novos, Francisco Beltrão, Pato Branco, Canoinhas e Porto União, de fato, está em terras contestadas desde 1680.